Tristeza não é fraqueza. A travessia para o reflorescer feminino. Se este conteúdo toca algo profundo em você, inscreva-se no canal e siga caminhando comigo nesse processo de reflorescimento consciente. Olha, tem poucas emoções que a gente entende tão mal quanto a tristeza, né? Muitas vezes a gente vê como um sinal de fraqueza, mas na verdade ela é uma parte super importante da experiência de ser gente. E hoje a gente vai mergulhar um pouco no trabalho da Regiane Zanetti para descobrir como a tristeza, quando a gente entende ela direito, pode ser o começo de uma transformação bem profunda. Então, o ponto de partida é esse aqui. E se, em vez de ficar tentando apagar a tristeza, a gente simplesmente parasse para escutar? O que será que essa emoção que a gente vive tentando evitar está querendo dizer para a gente? É essa pergunta que vai guiar a nossa conversa. Bom, para começar, vamos dar uma olhada em volta para a nossa sociedade. A tristeza muitas vezes é tratada como se fosse algo proibido. Rola uma pressão gigantesca e a fonte destaca que isso é ainda mais forte com as mulheres, para a gente estar sempre funcional, sempre forte. Parece que qualquer sinal de tristeza é uma falha que tem que ser consertada para ontem. E essa frase aqui, nossa, ela resume perfeitamente essa cobrança que nem sempre é dita, mas que muita gente sente na pele. A mensagem é bem clara, né? Engole o choro, sente rapidinho e supera logo, porque a vida não para. A tristeza acaba virando um problema para ser resolvido e não uma experiência para ser vivida. Mas e se a gente virasse a chave e olhasse para isso de um jeito totalmente diferente? A psicanálise, por exemplo, traz uma perspectiva que muda o jogo. Ela trata toda emoção como uma forma de linguagem. E nessa visão, a tristeza não é um bug no sistema, sabe? Ela é uma mensageira, que está trazendo informações importantíssimas sobre o nosso mundo interior. E aqui está o ponto crucial. A tristeza nunca aparece do nada. Ela está sempre conectada a algum tipo de perda. E conseguir identificar essa perda, seja de um emprego, de uma amizade, ou até de uma expectativa que a gente tinha sobre a vida, é o primeiro passo para decodificar a mensagem que a tristeza traz. Para entender isso melhor, a diferença que Freud faz entre luto e melancolia ajuda muito. Pensa assim, no luto, que é o processo saudável, a tristeza dói, claro, mas ela se move, a gente atravessa ela. Já na melancolia, a tristeza paralisa, ela vira uma morada permanente. E isso acontece muitas vezes porque a perda original nunca foi de fato nomeada, nunca foi processada de verdade. E isso nos leva a uma pergunta bem complexa. Por que, afinal, a tristeza às vezes se torna um estado crônico? A resposta pode estar numa ideia meio contraintuitiva: o paradoxo da familiaridade emocional. E aqui a neurociência explica uma coisa que parece não fazer sentido. O nosso cérebro é programado para buscar segurança no que ele já conhece. Isso quer dizer que, por mais bizarro que pareça, a dor familiar da tristeza pode ser percebida como menos perigosa do que a incerteza da mudança, a incerteza da cura. E esse ciclo aqui mostra direitinho como a tristeza crônica vira uma bola de neve. Geralmente a raiz é uma autoestima baixa, aquela crença de que não se merece ser feliz. Aí o sofrimento vem e parece que faz sentido, ele meio que confirma essa crença. Sair disso dá um medo danado, porque significa ter que questionar uma identidade inteira que foi construída em volta dessa dor. Ok, a gente já explorou bastante o porquê da coisa. Agora vamos para a parte prática. A proposta aqui não é uma receita para eliminar a tristeza, mas sim um conjunto de ferramentas para a gente aprender a atravessar esse sentimento de um jeito consciente e saudável. A habilidade central para isso é a tal da regulação emocional, e é muito importante entender o seguinte: regular não é a mesma coisa que reprimir, que fingir que emoção não existe, é o oposto. É reconhecer, validar e só a partir daí escolher o que fazer, para que a tristeza não acabe governando todas as decisões. A autora sugere 4 práticas que exigem coragem. Primeiro, acolher o que se sente, sem julgamentos. Segundo, chorar. Se permitir usar o choro como uma forma de descarga. Terceiro, escrever, para dar forma àquela dor que às vezes é tão difusa. E quarto, interromper a ruminação. Sabe aqueles pensamentos negativos em loop? Às vezes, uma ação física simples, como levantar e caminhar, pode quebrar esse ciclo. Vamos focar um pouco mais nessa ideia? Chorar não é fraqueza, gente, é descarga. É um mecanismo biológico super poderoso. Alguns estudos mostram que o choro emocional ativa o nosso sistema nervoso parasimpático, que é o sistema que ajuda o corpo a relaxar. É como se ele ajudasse a liberar a tensão e a processar a dor e o nível físico mesmo. E assim, a gente chega na fase final dessa jornada. Depois de entender, de acolher e de processar a tristeza,
Como é o caminho para integrar essa experiência e seguir em frente? Ou, como a autora descreve, como é que se faz para reflorescer? O caminho para reflorescer é feito de pequenas ações consistentes. Coisas como diminuir o excesso de estímulos digitais para conseguir se ouvir de novo, realizar pequenos gestos que devolvam a sensação de controle, criar umas pausas para a leveza, para o riso e, um ponto crucial, reconhecer que procurar ajuda profissional é um ato de força e não de fracasso. Talvez a mensagem mais poderosa de toda essa análise seja esta. A autora escreve: se você está triste, você não está quebrada. Você está humana. Isso é muito forte, né? Estar triste não significa que a pessoa está com algum defeito, significa que ela é humana. A tristeza, no fim das contas, é uma prova da nossa capacidade de amar, de criar laços e de se importar com o que a gente perde. É uma validação da nossa própria experiência. E a gente encerra com essa provocação. E se, em vez de enxergar a tristeza como um ponto final, a gente começasse a vê-la como um portal? Um convite para olhar para dentro, entender o que realmente importa e, a partir dessa dor, reconstruir uma vida mais autêntica, mais completa. A pergunta fica no ar. Cuidar da sua saúde emocional não é um luxo, é uma necessidade. Se fizer sentido para você, conheça o e-book de autocuidado e, quando precisar, permita-se buscar apoio terapêutico com responsabilidade e respeito ao seu tempo.